Em um primeiro momento, o objetivo da minha pesquisa era realizar um levantamento de dados que me permitisse mapear os argumentos e os atores que participaram das discussões que giraram em torno do Decreto 8.243 de 2014, assinado pela presidente Dilma Rousseff e que instituía a Política Nacional de Participação Social. O meu interesse com relação a essa discussão é porque logo após a divulgação desse decreto, surgiram na Câmara uma série de projetos de decreto legislativos com o mesmo teor, que era sustar esse decreto 8.243 de 2014. Sendo assim, um desses projetos, o projeto de decreto legislativo 1491 de 2014, de autoria de Mendonça Filho, foi posto em votação na Câmara dos Deputados. E a minha intenção nesse primeiro momento era compreender o que estava sendo chamado de participação social a partir dessas linhas argumentativas que estavam sendo construídas, contra ou a favor o projeto de decreto legislativo dentro dessas discussões. Para isso, então, eu comecei um levantamento de dados dos documentos disponibilizados nos portais digitais das Casas do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Diário Oficial da União e as notícias da imprensa. Como metodologia, eu optei pela etnografia. E enquanto eu estava realizando uma etnografia desses documentos, o que mais me chamou a atenção foram as notas taquigráficas das sessões ocorridas na Câmara dos Deputados e que discutiam justamente a aprovação ou não do projeto de decreto legislativo 1491 de 2014. Eu decidi, então, focalizar minha pesquisa nas notas taquigráficas. E existem alguns motivos para isso, que são a sua potência em me mostrar esses argumentos que eu estava procurando, a sua extensão temporal e também a sua peculiaridade enquanto um tipo documental. Nessas performances transcritas, que foi como eu chamei as notas taquigráficas, o campo de significados que começou a aparecer me permitiu compreender um pouco melhor o contexto em que essas discussões estavam se dando, que era um contexto ainda influenciado pelas manifestações que ocorreram em 2013, um contexto pós-Copa do Mundo sediada no Brasil e de período eleitoral, uma vez que essas discussões estavam se dando do meio para o final de 2014. Mas não foi só isso, eu também consegui enxergar um diálogo que estava sendo construído entre o campo de significados e o campo de valores que estavam aparecendo nessas discussões. E isso me permitiu algumas reflexões. Primeiro, sobre o uso da palavra enquanto um instrumento na disputa pelo poder na política. Isso porque nas notas taquigráficas eu observei um uso da palavra que não pretendia levar a uma reflexão, mas combater e afirmar projetos ideológicos. Outra questão, e que conversa muito com um dos meus objetivos iniciais, foi que eu consegui compreender o que estava sendo chamado de participação social dentro da construção dessas linhas argumentativas que eu observei nesses discursos. E como essa participação social se encaixa na democracia representativa. E por último, eu percebi a construção de um jogo que veio a ter efeitos no futuro político. Isso porque essas discussões que aconteciam no período eleitoral que marcou o início do último e inacabado mandato da Dilma Rousseff me pareceram como um ensaio para o processo que culminou com o impeachment. E eu digo isso no sentido de que, no debate sobre a implementação da Política Nacional de Participação Social por decreto, eu percebi que argumentos estavam sendo testados e forças estavam sendo alinhadas, o que me fez mais uma vez perceber a força da retórica no jogo político e a força do próprio jogo político, uma vez que a derrota que aconteceu em decorrência das discussões sobre esse decreto não foi uma derrota legal, mas uma derrota política. Isso porque quando o decreto chega a ser aprovado na Câmara, mas quando ele chega no Senado como projeto de decreto legislativo 147 de 2014, ele não chega nem a ser apreciado.